Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui iremos trabalhar sucessor e antecessor de um número. Teremos uma ideia do que seria sucessor e antecessor de um número natural. Pois bem, olha só pessoal, podemos estudar isso, fazendo a seguinte análise. Podemos representar a sequência dos números naturais associando-os a pontos de uma reta. Aqui traçamos uma reta R, certo? Uma reta R que está em preto e colocamos pontos sobre a reta R e sobre ela marcamos um ponto que chamamos de zero, certo? Que chamamos de O. Ponto O está representado aqui. E esse ponto O ele está fazendo correspondência ao número zero, beleza? Ponto O, ele corresponde ao número zero, o primeiro número que pertence, o primeiro elemento que pertence ao conjunto dos números naturais, beleza? Então, a partir do ponto O, que representa o número zero, e à sua direita, marcamos pontos que se distanciam entre si de forma igualitária, a mesma distância. Esses pontos estão representados aqui nessa reta numérica. Temos o ponto A, ponto Q, ponto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aqui reticência indica que tem muito mais pontos nessa reta numérica. Então, cada ponto entre esses pontos, eles estão equidistantes entre si, têm a mesma distância um do outro, beleza? Por exemplo, tem cerca de 1 centímetro de distância um do outro, beleza? E cada ponto desse tem um valor numérico associado a ele. Ponto A, o valor numérico é o número 2, ponto B, o número 3, ponto C, o número 4, o ponto D, o número 5, o ponto E, número 6, o ponto F, número 7, ponto G, número 8, ponto H, número 9, ponto I, número 10 e ponto J, número 11. Certo? Ao ponto A, pessoal, na verdade ao ponto Q, fazemos corresponder o número 1, beleza? O número 1. Ao ponto A, o número 2, ao ponto B, o número 3 e assim por diante, beleza? Para cada número natural, vimos o conjunto dos números naturais, certo? Do zero até o mais infinito. Então, para cada número natural que pertence ao conjunto dos naturais, beleza? Podemos associar um ponto da reta R, a reta numérica, certo? Que assim é determinada, reta numérica, beleza? Que é esse exemplo que mostro aqui para vocês. Então, vimos na aula anterior que, partindo do zero, o número seguinte ele é representado através de uma maneira. Que maneira é essa? O número seguinte ele é resultado da soma do número anterior adicionado do número imediatamente anterior adicionado uma unidade, beleza? Ou o número imediatamente à esquerda somado com uma unidade. Então, o número 1 ele é resultado de 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. O 2 é resultado de 1 mais 1, que é igual a 2. E assim por diante. Então, podemos ter como resultado, podemos concluir que, partindo da origem, certo? Para chegar ao número imediatamente à direita, temos que somar uma unidade, beleza? Para gerar o número 2, temos que somar uma unidade. 1 para chegar no 2, 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. No 3, 2 mais 1 é igual a 3. Número 4, 3 somado mais uma unidade é igual a 4. Número 5 é o número imediatamente à esquerda, no caso 4, somado com uma unidade é igual a 5. Número 6 é o número imediatamente à esquerda, no caso 5, somado com uma unidade é igual a 6. E assim por diante, pessoal, e assim por diante, sempre somando uma unidade. E eu falei isso também que, através dessa forma aqui, dessa maneira de representar, um número natural, a ideia de
somar uma unidade para gerar o próximo número, que surgiu, que gerou a ideia de antecessor e sucessor de um número, beleza? Podemos fixar aqui o nosso olhar ao número 6. Número 6. Quem é o antecessor de 6? Ora, se o 6 ele é resultado de um número imediatamente à esquerda ou imediatamente anterior, somado mais uma unidade, então o antecessor de 6 é o 6 menos uma unidade, certo? Se ele é gerado com o número imediatamente anterior somado com uma unidade, o antecessor de 6, ou seja, o número imediatamente anterior, é o próprio 6 menos uma unidade. Então, o antecessor de 6 é igual a 5. Beleza? Igual a 5. Da mesma forma, o sucessor. Quem é o sucessor de 6? Número 6. O antecessor de 6, vimos que é resultado da subtração 6 menos 1, que é igual a 5. E o sucessor de 6, é a mesma ideia. É o 7. Por quê? Porque o 6, né, adicionado mais uma unidade, é igual a 7. O número que está imediatamente à direita. O número que está imediatamente à direita, né, é resultado de uma soma do número 6, que é o número origem, mais o número 1, mais uma unidade, que é igual a 7. Então, o sucessor de 6 é 6 mais 1, que é igual a 7. Ora, quem é o antecessor de 9? O antecessor de 9 é o 8. Por quê? Vimos que acontece o inverso. Se estamos no 8 para gerar o 9, temos que adicionar uma unidade. Beleza. Então, o 9, nesse caso, é o sucessor de 8. Agora fixamos nossos olhares ao número 9. Queremos saber o antecessor de 9. Faz o caminho inverso. Seria o 9, o próprio 9, menos uma unidade. É isso? Ou seja, o número que está imediatamente à esquerda de 9. Imediatamente à esquerda de 9 indica que é 9 menos uma unidade. Subtraio uma unidade. Beleza? Então, o antecessor de 9, temos o 9, o antecessor de 9, ele é resultado da subtração de 9 menos uma unidade, que é igual a 8. E o sucessor de 9, né? O sucessor de 9 é aquela ideia de o número origem, o número original, que estamos fixado, no caso 9, somado com uma unidade. Acontece isso. Então, 9 mais 1 é igual a 10. Então, sucessor de 9 é igual a 10. Agora eu faço a pergunta para vocês. Vamos fixar nossos olhares no número 3. Aqui, no número 3. Eu pergunto a vocês. O número 5, ele é sucessor do número 3? A pergunta é essa. Fixamos nossos olhares para o número 3. Eu quero saber se o número 5 ele é sucessor de 3? Ponto de interrogação. Ele é sucessor de 3? E o número 2? Na verdade, o número 1. Ele é antecessor de 3? E aí? Se você disse não, você acertou. Se você disse sim, você não acertou. Beleza? Olha só. Sucessor de 3 é aquela ideia, pessoal. Sucessor de 3 é o número 4. Por quê? Porque o número 4 está imediatamente à direita do número 3. Ou seja, está somando com uma unidade. Então, o sucessor de 3 é 3 mais 1. 3 mais 1 não é igual a 5. 3 mais 1 é igual a 4. Então, o único sucessor de 3 é o 4. O 5 não é sucessor de 3. O 5 seria sucessor do número 4. Beleza? Então, essa ideia aqui é totalmente equivocada. E o antecessor de 3 não é igual a 1. Por quê? Porque o antecessor de um número, no caso o 3, é 3 menos uma unidade, ou seja, está imediatamente à esquerda do número 3. Imediatamente à esquerda implica dizer que eu estou subtraindo
uma unidade. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Beleza? 3 menos 1 é igual a 2 e 3 mais 1 é igual a 4. Certo? Então, o antecessor de 3 é igual a 2. O antecessor de 3 não é igual a 1. Está totalmente equivocado. Poderia estar correto se eu dissesse que o sucessor do sucessor de 3 seria o número 5. Por quê? É o sucessor do sucessor. Isto é, estou somando duas unidades. Sucessor, somei uma unidade, do sucessor, somei duas unidades. Então, 3 mais 2 é igual a 5, viria diretamente para cá. Beleza? Somando duas unidades. Aí sim, seria igual a 5. Beleza? 3 mais duas unidades igual a 5. E se eu perguntasse, e se eu dissesse o antecessor do antecessor de 3? Seria o número 1, porque é o antecessor do antecessor. Estou subtraindo duas unidades, beleza? Duas unidades. O antecessor subtrair uma, o do antecessor subtrair duas unidades, beleza? Então é 3 menos 2 que é igual a 1. Aí sim estaria correto. Beleza? O antecessor de 3 é o número 2 e o antecessor do 2 é igual a 1. Ou seja, o antecessor do antecessor de 3 é igual a 1. E o sucessor de 3 é igual a 4 e o sucessor de 4 é igual a 5. Ou seja, o sucessor duas vezes. Sucessor do sucessor de 3 é igual a 5. Beleza, pessoal?